O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, abriu o jogo direto do Catar em entrevista ao GE nesta quinta-feira e falou sobre a situação, os rumores envolvendo a chegada de Caio Jorge, meia atacante da Juventus no mais querido Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você. Marcos Braz também falou sobre a situação da chegada de Vitor Pereira. Será que vai ter algum desfalque da comissão técnica de Vitor Pereira no Flamengo? Vitor Pereira, que está confirmado no Mengão Queridão para 2023, reviravolta nas negociações para contratar Gerson para 2023. O vice-presidente de futebol Marcos Braz falou sobre a situação e não jogou a toalha sobre as negociações por Gerson. Aston Villa decide liberar Coutinho, que está na mira do Mengão Queridão, e define modelo de negócio. Vou falar também sobre a decisão da Recopa Sul-Americana, isso porque a Conmebol já divulgou as datas dos jogos entre Flamengo e Independiente del Valle. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo falando sobre a decisão da Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana que já tem data definida pela Conmebol. Isso porque a Conmebol definiu as datas dos jogos da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente del Valle. O jogo de ida acontece no dia 8 de fevereiro no Equador, enquanto o duelo de volta acontece no dia 15 de fevereiro no Maracanã, no Rio de Janeiro. Flamengo e Independiente del Valle. Flamengo, que é campeão da Copa Libertadores da América de 2022, e o Independiente del Valle do Equador, campeão da Sul-Americana, vão decidir a Recopa Sul-Americana nos dias 8 e 15 de fevereiro, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Felipe Coutinho no Mengão Queridão. Isso porque o Aston Villa decidiu liberar Coutinho e definiu um modelo de negócio para o clube que tiver interessado em poder contar com Felipe Coutinho. Na verdade, o Felipe Coutinho não agradou ao técnico Unai Emery, que afirmou à diretoria do Aston Villa que quer vender o meia. Os ingleses, no entanto, descartam uma negociação por empréstimo, tendo em vista que fizeram um alto investimento antes do início da temporada 2022 e 2023. Sendo assim, o Aston Villa pagou 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais na cotação atual da época, para contratar Felipe Coutinho em maio deste ano. Assim, os dirigentes ingleses querem negociar o meia. Entretanto, a liberação do atleta só será dada para o clube que quiser comprá-lo de imediato. As informações foram publicadas pelo portal Daily Mirror da Inglaterra. Então, assim, o Aston Villa decidiu liberar o Coutinho, mas definiu também o modelo de negócio que quer aí negociar o Felipe Coutinho. Não por empréstimo, não libera por empréstimo, e sim por uma venda, uma compra imediata. Caso, como é o caso do Flamengo, se realmente estiver interessado na contratação do Felipe Coutinho, se quiser contar com o Felipe Coutinho, terá que comprá-lo de forma imediata e pagando aí o valor que o Aston Villa vem pedindo, que é de 20 milhões de euros. Neste momento, na cotação atual, gira em torno de 109 milhões de reais para poder contar com o meia atacante Felipe Coutinho. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você investiria 20 milhões de euros, abriria os cofres rubro-negros para poder contratar Felipe Coutinho para a próxima temporada? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Agora vamos falar sobre uma entrevista que o vice-presidente de futebol Marcos Braz concedeu nesta quinta-feira, direto do Catar, onde está acompanhando os jogos da Copa do Mundo no Catar. E o vice-presidente de futebol Marcos Braz concedeu uma entrevista e abriu o jogo sobre algumas situações que vem acontecendo no Flamengo no decorrer desses últimos dias. E uma delas é a situação do volante Gerson. As negociações que travaram neste momento
E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, garantiu que o Flamengo ainda não jogou a toalha pelo volante Gerson e pode sim ter uma reviravolta e Gerson chegar no Mengão Queridão. Marcos Braz falou o seguinte, olha só, a gente tem uma situação do Gerson que é uma situação muito difícil. Existe o desejo do jogador, do empresário e do Flamengo, mas existe uma conta a ser fechada nesse processo. O Flamengo respeita muito o Olympique de Marselha, que foi o nosso parceiro quando vendemos o jogador. Com calma, vamos ver se a gente consegue estruturar essa contratação, disse Marcos Braz em entrevista ao GE. Então assim, pelas palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz, o Flamengo ainda não desistiu de contratar o volante Gerson. E tudo pode acontecer e o Gerson realmente aí chegar no Mengão Queridão e reforçar o mais querido Brasil na próxima temporada. Mas o Flamengo vai agir com calma para tentar essa contratação do Gerson, beleza? Agora, se falando sobre outro jogador que nos últimos dias teve o seu nome especulado no Flamengo, que é a situação do meia Caio Jorge, da Juventus da Itália. O vice-presidente de futebol Marcos Braz também foi perguntado na entrevista desta quinta-feira ao GE sobre a situação do garoto de 20 anos, né, uma revelação do futebol brasileiro, que não caiu ainda nas graças do futebol europeu e com isso vem aí tendo seu nome especulado no Flamengo. E o vice-presidente de futebol Marcos Braz foi perguntado sobre a situação de Caio Jorge. Será que realmente o Flamengo tem interesse na contratação de Caio Jorge? Olha só o que o vice-presidente de futebol Marcos Braz falou. Ele falou o seguinte: comigo, pelo menos, a gente nunca tocou nesse nome. É um excelente nome, de alto nível, mas não teve nada, disse Marcos Braz diretamente do Catar em entrevista ao GE. O atacante da Juventus, Caio Jorge, é uma das grandes promessas do futebol brasileiro, contudo ainda não conseguiu despontar no futebol europeu. O jovem de apenas 20 anos foi recentemente especulado no Clube de Regatas do Flamengo, mas o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, deixou claro, a gente nunca tocou nesse nome. É um excelente nome de alto nível, mas não teve nada com Caio Jorge, confirma o vice-presidente de futebol Marcos Braz, beleza? Agora vamos falar sobre a chegada do técnico Vitor Pereira no Mengão Queridão para assumir o mais querido Brasil na próxima temporada. O vice-presidente de futebol Marcos Braz também falou sobre essa situação e foi perguntado se o Vitor Pereira terá algum desfalque em sua comissão técnica no Flamengo em relação com quem ele trabalhava lá no Corinthians nesta temporada de 2022. E o vice-presidente de futebol Marcos Braz confirmando a chegada de Vitor Pereira e falou em relação, né, aos profissionais que trabalham com o técnico. Ele disse o seguinte: vem todo mundo que trabalhava em São Paulo. Não sei se vai ter um ajuste ou outro. Todas as pessoas que estavam com ele, com Vitor Pereira, em São Paulo, vão trabalhar no Rio de Janeiro com a gente, esclareceu Marcos Braz ao paparazzo rubro-negro. E na sequência da fala, o dirigente rubro-negro também falou sobre o tempo de contrato entre Flamengo e o treinador português. E ele disse o seguinte: 1 ano de contrato. Há um tempo na carreira que ele já procede, né, dessa maneira. Não sei, não tive acesso, não tive conhecimento de quanto tempo era o contrato dele no Corinthians, mas com a gente vai ser 1 ano, afirmou Marcos Braz. Vitor Pereira é do Flamengo, vai assinar contrato com o mais querido Brasil por 1 temporada, ou seja, vai comandar o Mengão Queridão a partir de janeiro de 2023. E como confirmou o vice-presidente de futebol Marcos Braz, todos que trabalhavam com ele na sua comissão técnica em São Paulo no tempo de Corinthians, nessa temporada de 2022, também vai trabalhar com o Flamengo no Rio de Janeiro. Então seja bem-vindo, Vitor Pereira, e vamos aí, né, conquistar aí, porque o Flamengo já começa com decisões importantes: Supercopa, Recopa, Mundial de Clubes e também a pré-temporada aí, iniciando o Campeonato Carioca já em janeiro, beleza? Bom, mas o de agora foi isso.
Eu vou ficando por aqui, fique à vontade, deixa sua opinião, deixa seu comentário. É muito importante você comentar, interagir junto com a gente aqui recebe seu comentário, sim, com certeza, com muito carinho, beleza? Mas eu vou ficando por aqui, logo logo eu volto com mais informações do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, tamo juntos, é nóis, saudações rubro-negras.